No livro Mais Esperto que o Diabo chega e diz o seguinte: não há nenhuma característica na personalidade humana que seja mais marcante do que uma fala que envolve emoções, força e convicção. Essa é de longe a habilidade mais importante que tu tem que desenvolver. E aqui não importa se tu é um programador de computadores, se tu é um lutador de MMA, ou se tu faz churrascos no final de semana e quer convidar a galera pra participar. Qual é a diferença de um lutador que atrai multidões para um lutador que atrai pouco público? O espetáculo, a retórica, a oratória desse cara. Olha o Conor McGregor, por exemplo, ele fica provocando os oponentes dele de forma que dê a entender que ele é superior, que o país dele é o melhor, que ele é o melhor, que ele vai humilhar o outro e juntamente humilhar toda a raça e o país daquele outro, etc. Ele joga com palavras, ele joga com emoções humanas. Qual é o segredo de todo grande presidente? Eles conseguem implantar emoções em toda uma nação. Olha o discurso belíssimo do Winston Churchill: nós lutaremos nas praias, nós vamos vencer, e aquela convicção monstruosa que ele passava para todo mundo fazia os soldados irem avante, sem medo. Por quê? Porque um homem passou a confiança dele para o outro. A confiança, a convicção é transmissível. Por isso que é tão importante que tu saiba fazer isso. Se comunicar bem, se expressar bem. Eu sou Thiago Krasevski, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se tu quiser aprender mais sobre poder, manipulação e maquiavelismo, existe o livro chamado Príncipe das Sombras, aqui no primeiro link da descrição. Bom, sempre que eu vou analisar algo, eu faço um retrospecto. Eu sempre gosto de saber aquilo que eu não devo fazer. Sim, é muito importante que a gente saiba aquilo que a gente deve fazer, que é, por exemplo, se expressar com emoção, tonalidade da voz, expressões faciais, isso e aquilo. Mas mais importante ainda é saber o que não fazer. Por exemplo, conversar com uma pessoa assim e apontando o dedo na cara dela. Eu quero que a partir de hoje tu observe essas pessoas que te causam tédio, tá? Elas vão ser objeto de estudo pra ti pelo menos por um mês, 15 dias, por aí. Cada vez que tu se deparar com uma pessoa que converse mal, que te cause tédio, converse com essa pessoa, tá? Mas prestando atenção nos detalhes, nas idiosincrasias, nas particularidades dessas pessoas, que em geral são as particularidades gerais que causam repulsa, como por exemplo, uma descalibração no tom da voz, não saber articular emoções enquanto fala, não saber expressar muito bem facilmente o que quer dizer, o nervosismo dessas pessoas quando falam. Elas vão falar e aí gaguejam e aí tentam se lembrar e aí ficam nervosas e não conseguem dizer aquilo que era uma informação básica, porque elas não pensam antes de falar. Eu quero que tu observe todas essas coisas e mantenha-se rigorosamente longe disso. Todo bom comunicador, ele pensa um segundinho, ele respira, ele traça um cenário mental antes de falar, em vez de só soltar a informação. Ele também pensa em como vai soltar aquela informação, dando características que são importantes para a história. Porque muitas vezes quando a gente pensa para falar, velho, a gente tem todo um cenário mental que tá acessível apenas para nós. E a gente descreve aquele cenário mental com rasas palavras e a outra pessoa fica tipo: oi, eu não estou te entendendo direito. Imagina o seguinte, eu chego aqui e digo: não, aquele cara foi um idiota comigo. Velho, todos nós já passamos por cenários em que caras foram idiotas conosco. Então, na tua cabeça, há cenários infinitos sobre pessoas sendo idiotas com pessoas. Então eu preciso te dar mais detalhes, eu preciso te dar mais contextos. Aquele cara que tava me atendendo na loja não soube explicar o produto, e quando ele buscou o produto pra mim, eu falei que não era o que eu queria, e ele se irritou e xingou, sabe? Porque ele tava descontrolado emocionalmente, e depois ele me contou que tinha brigado com a mulher e me pediu desculpa porque ele tava descontando em mim, e na verdade era uma briga particular dele e eu o perdoei. Percebeu que agora ficou muito mais inteligível o que aconteceu pra ti? Mas da mesma forma, eu poderia dizer: aquele cara foi um idiota comigo, ou te contar a história completa. Seria a mesma referência que eu teria mentalmente. Só que uma coisa é eu dar
todos os dados pra ti, te explicando todos os contextos, e outra coisa é só eu descrever aquilo que eu vi na minha mente, sem os contextos, sem os detalhes. Quem se comunica bem geralmente dá os contextos, foque muito em contextos, tá? Claro, não sendo prolixo. Não tente explicar as coisas da forma mais perfeita do mundo, a não ser que tu seja um palestrante. Uma conversa normal, ninguém dá tanta importância assim pra detalhes mínimos. Não, porque o cara que me xingou, ele tava com uma gravata borboleta e ele tem uma pintinha aqui, tava com a barba por fazer. Detalhes irrelevantes da história, pode excluir também. É muito chato quando tu conversa com alguém que te dão detalhes irrelevantes pra história. Mas enfim, preste atenção em pessoas que se comunicam mal e tu vai conseguir detalhes sobre o que não fazer ao conversar com as pessoas. E aí tu parte pro segundo passo. Sempre que tu encontrar alguém que faz tu se sentir bem consigo mesmo, que tu pensa, pô, essa pessoa é um amigão e essa pessoa é popular, cole nessa pessoa, investigue como essa pessoa se comunica. Tu pode começar fazendo isso com youtubers carismáticos. Claro, não youtubers que evidenciam algum tipo de doença mental, que os caras só fazem bobagem o tempo inteiro. Tu não vai projetar isso na tua vida pessoal, porque eu creio que tu seja uma pessoa minimamente séria. Não vai tu sair na rua e imitar a forma de falar do Whindersson Nunes, do Felipe Neto, desses caras. Tu vai se dar mal, porque tu vai parecer patético perante a sociedade, tá? Ó, dica de ouro aqui, observe políticos em palanques discutindo. Veja assim como acontece as discussões de projeto, pra te ver. Esses caras, não todos, mas a grande maioria dos políticos fala muito bem, são extremamente persuasivos, tá? E aí também pegue alguns modelos mais sérios, principalmente intelectuais. Os intelectuais são o suprassumo, a epítome de uma boa expressão. Por exemplo, Olavo de Carvalho, pra mim, é insuperável na sua clareza mental. Não tem quem descreva as coisas com tamanha exatidão e clareza. Mas também sempre é bom manter as pessoas fisicamente que se comunicam bem próximas de ti, pra te desenvolver aquela conexão olho no olho com esses espécimes formidáveis. Então busque amigos que se comunicam bem. Agora, a partir do momento que tu já eliminou aquelas coisas que faziam as pessoas te acharem chato, tu já adicionou no teu repertório coisas que fazem as pessoas se sentirem naturalmente mais atraídas para serem teus amigos, conversarem contigo, tu precisa entender um terceiro ponto que é fundamental, que é o seguinte: contexto e situações. O jeito que um humorista fala, faz dele um humorista. O jeito que alguém que quer ser rico fala, faz essa pessoa se aproximar de pessoas ricas. O jeito que um intelectual fala, dá aquela proeminência e importância de intelectual. Vou te dar um exemplo para te elucidar. É o seguinte, eu vou pegar dois personagens que são muito diferentes, mas que têm um mesmo objetivo: ficar rico. Thiago Fint e Thiago Nigro. Ambos sonham, almejam, amam dinheiro e deixam isso explicitamente claro. Mas o Thiago Nigro tem uma personalidade muito mais calma, uma vibe muito mais de humildade, e o Thiago Fint me parece alguém que vai chegar em uma porta e vai meter o pé na porta e derrubar essa porta. São personalidades completamente diferentes, tá? Mas tu já percebeu a forma como esses dois caras se comunicam? Existem muitas invariáveis, muitos pontos em comum. Ambos pensam no que vão falar. Ambos dão pausa na sua voz. Ambos não estão gritando por aí. Ambos têm uma vibe calma e relaxada pra falar. Claro que aqui tu pode pensar que há uma grande diferença por causa da tonalidade da voz deles. O Thiago Fint tem uma voz muito grave, então ele passa uma sensação diferente da voz do Thiago Nigro, que é mais aguda, assim, mais... não tem tanta potência quanto a voz do Thiago Fint, vamos colocar nessas palavras. Mas se tu olhar, são muitas características em comum desses dois. E eu te pergunto, isso é acaso? Não é, não pode ser. Olha outros ricos, eles também falam dessa mesma forma, com um tom de voz relaxado,
pausas certinhas, olhando no olho, etc, etc. São várias características que compõem esse mindset inclinado a dinheiro, tá? Então é aqui que entra a nossa epifania. Tu já se comunica bem, etc. Agora tu tem que definir o teu objetivo de vida. O teu objetivo de vida é dinheiro? Module o mesmo estilo de comunicação dos homens que têm dinheiro. Porque é nesse ecossistema que tu tem que habitar, não é no ecossistema dos intelectuais, não é no ecossistema dos jogadores de futebol. Aliás, que perfeito exemplo que eu citei sem querer aqui. Já viu como a maioria dos jogadores de futebol da entrevista depois da partida, já reparou nisso? Todos se comunicam mal. Todos se comunicam daquele jeito. Não, a gente se esforçou, isso, tal, e acho que assim, no próximo jogo não vai ter erro, a gente tava muito confiante com a equipe e tal. Agora, se tu quiser ser jogador de futebol, é quase uma falha moral que tu saiba se comunicar bem, porque a maioria é focado só no shape, no atlético, etc. Então, eles não desenvolvem essa parte do cérebro que faz a comunicação como nós que queremos uma boa comunicação. E isso é estatístico, tá? No teu cérebro, quanto mais tu treinar algo, mais o teu cérebro se conecta àquele algo. Vou te dar um exemplo. Se tu pegar um cara que corre de moto, o cérebro daquele cara é tão adaptado a estar em cima de uma moto que ele se sente quase ligado a essa moto. Um jogador de beisebol, que sabe, eles pegam aquele taquinho e dão uma taqueada na bola, correto? O cérebro desses jogadores interpretam esse taco como se fosse uma extensão. Já é tudo calculado na mente desse jogador de beisebol, que o espaço que ele tem para agir é esse aqui, o corpo dele vai só até aqui, mas o espaço que ele tem é maior, coisas que são inconcebíveis para nós. Quem lê muito desenvolve uma área do cérebro com um repertório linguístico muito superior aos outros. Um piloto de Fórmula 1, se tu pegar o cérebro desse cara, é conectado com o carro, é quase como se ele e o carro se sentissem um só. A noção de espaço desse cara é a noção de espaço do carro. Ou Cristiano Ronaldo com a noção de espaço da bola e correr e passar a bola, é quase que o cérebro e a bola andando junto, entendeu? E aí vai dos teus objetivos aqui, tá, meu irmão? Não existe a necessidade de te se expressar bem se tu for um jogador de futebol, mas em 99,9% das profissões que existem, se expressar bem é um requisito fundamental e basilar para o sucesso. Então eu recomendo que, por via das dúvidas, tu aprenda a se comunicar melhor. No mínimo das coisas que tu tem que fazer é começar a se comunicar melhor, tá? Mas como eu disse, colocando em perspectiva aquilo que são as tuas metas. Eu vou te dar um outro exemplo aqui que eu gosto muito. Todo mundo que gosta do professor Olavo de Carvalho, quando assistirem às aulas e escutarem Mário Ferreira dos Santos falando, vocês vão olhar e pensar, mano, que isso? Que tipo de Olavo é isso, velho? Mário Ferreira dos Santos foi um dos filósofos mais geniais que o Brasil já desenvolveu, tá? E o Mário Ferreira dos Santos tem uma potência na comunicação, uma forma de desenvolver aqueles raciocínios dele que é magnífico, cara. A primeira vez que eu assisti isso, eu pensei, nossa senhora, o que é isso? Será que o Olavo é baseado nesse cara? Porque, assim, o Mário Ferreira dos Santos... Eu acho que o Mário Ferreira dos Santos transcende o Olavo. Eu tenho um respeito enorme pelo Olavo, uma admiração enorme pelo Olavo, mas o Mário Ferreira dos Santos era uma potência, cara. Chega a ser confuso pra eu entender aquilo que ele tá explicando assim com enorme facilidade. Mas enfim, acho que ficou claro pra ti que tu deve ir habitar naqueles ecossistemas onde os teus objetivos se encontram e encontrar a tua própria comunicação e a forma de se comunicar dentro desses ecossistemas, tá? Gostando desse vídeo, deixa o teu like nele, se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários Thiago conta comigo também, que é muito importante, e confere aqui no primeiro link da descrição o livro Príncipe das Sombras, ok? Fui!